Precisamos ser absolutamente intencionais em fazer aquilo que é certo, sem desculpas, sem hesitação. Eu vou repetir. Precisamos ser absolutamente intencionais em fazer aquilo que é certo, sem desculpas e sem hesitação. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Convergência Podcast. Meu nome é Evandro e hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá em 1 Reis. E depois nós vamos olhar para a continuação desse texto em 2 Reis. Se você tem a sua Bíblia consigo, por favor, abra aí 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eu acho esse texto fantástico. Quem gosta de Bíblia, quem gosta de estudar a palavra de Deus, com certeza já passou por esse texto e voltou a ele várias vezes, porque ele é incrível. Tem tantos detalhes nesse texto que poderiam ser objeto da nossa reflexão, desse nosso tempo juntos. Mas eu queria começar olhando para vocês, para o contexto desse texto, para que a mensagem dele fique mais clara aos nossos olhos. Nós estamos vendo aqui Elias e Eliseu, dois dos grandes profetas do Antigo Testamento, chamados de restauracionalistas, com o desafio de trazer o povo para a adoração a Javé, para a adoração a Deus. Acontece que nesse período, a gente está mais ou menos 800 anos antes de Cristo, Acabe era rei em Israel e ele tinha se casado com uma mulher que é Jezabel. Essa mulher foi uma praga na vida desse homem, uma praga na vida do povo, porque ela convence Acabe a institucionalizar a adoração a Baal nesse período. Ela convence Acabe a fazer com que o povo se prostrasse em adoração a uma outra divindade. E agora, eu não sei você, mas quando eu olho isso, me causa uma certa estranheza, uma espécie. Como assim o povo dos patriarcas? Como assim o povo de Abraão, o povo de Isaac, de Jacó, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo de Samuel, o povo de Davi, gente? É esse o povo que agora abandona o Senhor e está adorando uma outra divindade que é Baal. Baal, naquela época, era adorado como deus das colheitas. Então, se dizia que quando Baal dava as colheitas, o que tinha acontecido era que o seu sêmen tinha sido derramado sobre a terra através da chuva, e tinha uma outra divindade cananeia também adorada naquela região, naquele tempo, que era Asherá, também chamada de deusa mãe ou da deusa da fertilidade, que recebia o sêmen de Baal através da chuva. Então a colheita acontecia por isso dentro dessa visão pagã. E Elias aparece, e na sequência Eliseu aparece falando: olha, isso não tem nada a ver. Quem faz chover, quem dá o fruto da terra é o Senhor Deus. E para que vocês saibam,
que é Deus que faz isso acontecer em Israel, não vai chover até que eu fale de novo com você. E aí foi a briga toda que a gente viu entre Elias e os profetas de Baal, entre Elias e Jezabel, que Elias é obrigado a fugir, a colocar-se em uma caverna, né? E ele fica ali pensando, depois que foi ameaçado por Jezabel, o que tinha acontecido, até que Deus aparece para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Você ainda tem muita história pela frente, volte pelo lugar de onde você veio e você vai ungir o seu sucessor, você vai ungir reis e vai dar continuidade ao seu ministério. Só aí a gente vai poder se encontrar, só aí você vai ser reunido a mim. Então esse é o contexto dessa história. Mas, como eu estou te dizendo, para mim fica esquisito pensar que o povo de Israel, que tinha visto tantas coisas, que tinha vivido tantos momentos singulares, especiais com Deus, seja esse povo. E refletindo sobre isso, refletindo sobre esse contexto, eu pensei que é mais fácil do que parece que isso se dê também nas nossas vidas, né? Parece que para ser cooptado pela cultura, que para ser absorvido por uma nova cultura, a gente só precisa achar que está tudo bem, que esse é o caminho natural das coisas, que esse é o caminho do progresso, né, que as coisas seguem o seu fluxo, né, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó tinha ficado no passado. Para evoluir era preciso novos deuses, era preciso novas divindades. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Esse foi o deslinde dessa história lá com o povo de Israel. Ontem eu tirei o dia para fazer nada. Na verdade, geralmente aos sábados eu tiro o dia para fazer nada, eu fico esponjando mesmo, sabe? Eu fico só absorvendo, eu fico quieto. Ontem especialmente ainda fiquei deitado na cama e fiquei observando as coisas, lendo jornal, mas especificamente eu fiquei vendo o que eu gosto de ver, que é o belo. Eu gosto de admirar o belo. Mas antes que você me entenda por um viés outro, deixa eu te dizer que para mim o belo é um pedreiro, por exemplo, construindo uma casa. Eu acho que quando um pedreiro talentoso constrói uma casa, aquilo é belíssimo, aquilo ali é o auge da performance do ser humano, é incrível. Eu acho que quando uma costureira faz uma roupa, uma boa costureira faz uma roupa, aquilo também é arte, porque tem roupa que a gente veste e não cai tão bem, mas tem roupa que a gente veste que parece que é a roupa que veste a gente, e para mim isso é expressão do dom que Deus deu para as pessoas. Eu gosto de ver escultores, como que o cara pega um bloco de pedra e talha a pedra a fazer com que ela se pareça com um ser humano. É coisa incrível para mim como que a gente tem pinturas que parecem fotografias, pinturas que espelham os nossos traços de uma maneira assim tão impressionante. Então, para mim, o belo é a manifestação dos dons e talentos que Deus nos deu no seu auge, no ápice da nossa capacidade. E especialmente eu gosto de ver programas como The Voice, eu gosto de ver American Idols. Eu boto lá os 10 melhores e aí vem as melhores audições, e eu acho incrível como determinadas pessoas, quando elas abrem a boca e emitem o primeiro som, você consegue perceber que aquilo ali não é normal, que aquilo ali é um dom, é um talento mesmo que Deus deu, entende? Isso é fantástico. Eu um dia fui músico na vida, então eu gosto de ver e admirar essas coisas, mas tem um perigo quando a gente faz isso. O perigo é que tem alguns refrões, tem algumas letras, tem algumas coisas que a gente vê que entram direto pela nossa mente e encontram um lugar no nosso coração. E se a gente não cuidar do nosso coração, a gente está frito, porque, como diz Provérbios 4:3, é dele que procedem os caminhos da vida.
quando você simplesmente absorve a cultura, quando você simplesmente assiste a cultura, assimila a cultura, sem criticar aquilo que está sendo dito, o problema é deixar com que isso ganhe o seu coração, e isso acontece lentamente, paulatinamente, mas constantemente. É aí que está o problema. Você já parou para escutar aquilo que essa geração tem cantado? Você já parou para ouvir, para prestar atenção nas letras das músicas que hoje nós temos cantado? Gente, é um absurdo. A indústria pornográfica, ela transbordou dos vídeos pornôs, e agora ela está no Spotify, e agora ela está no Instagram, agora ela está em novelas, em figurinhas de WhatsApp, e sem perceber a gente recebe e a gente repassa, sem perceber a gente recebe e a gente assimila aquilo, a gente interioriza aquilo como se aquilo fosse normal. Esse é o problema da gente simplesmente absorver, da gente simplesmente esponjar as coisas sem um espírito crítico. E eu acho que era isso que tinha acontecido com Israel, e eu acho que isso é o que está acontecendo de certa forma com a gente nesse nosso tempo. A loucura está generalizada. A gente começa, na minha opinião, com pais e mães de pet. Gente, desculpa, eu não tenho nada contra bichinhos de estimação, pelo contrário, acho fofo, gosto também, mas esses dias eu ouvi, cara, de uma pessoa que vai trabalhar e deixa o bichinho na creche, e aí quando ele sai à noite, ele pega o bichinho na creche também, e que ele tem a guarda desse bicho compartilhada com a ex-mulher, e a ex-mulher tem com ele a chave da casa dele para pegar e deixar o bicho dentro de casa. Meu amigo, o negócio tá esquisito, não faz sentido um negócio desse. Hoje o pessoal é pai e mãe de boneco. E quer lugar na fila do supermercado, e quer atender às necessidades do boneco para dar comida, para dar bebida. A loucura no nosso tempo está generalizada, sem entrar na questão do pai e mãe de planta, também, que agora é uma outra realidade. Você percebe? Quando a gente simplesmente assimila a cultura, a gente assimila também as loucuras do nosso tempo. A gente está cada vez mais voltado para nós mesmos, para as nossas carências, para as nossas necessidades, para os nossos fetiches. Um olhar muito ensimesmado, um olhar que lambe as suas próprias feridas, entendeu? Tá difícil enumerar algo hoje em dia para a gente se posicionar contra, para a gente se para a gente defender. Há pouco tempo era mais fácil, por exemplo, era mais difícil, por exemplo, divorciar-se, né? Hoje em dia a questão de divórcio foi completamente banalizada, né? Hoje você se divorcia, se separa em cartório, e as igrejas sequer falam mais sobre isso. Hoje em dia também um outro assunto que a gente está enfrentando é a questão da homossexualidade. Sequer a gente tem tratado mais sobre esses assuntos dentro das nossas igrejas, até porque a gente tem medo de judicialização da questão, sendo que a palavra de Deus se manifesta muito claramente sobre isso. E daqui a um pouco não estranhe se esse assunto for tratado dentro das igrejas da mesma forma como o divórcio, da mesma forma como a separação de corpos foi tratado. O que mudou? A Bíblia mudou? Eu não percebo que foi a Bíblia que mudou. Sabe, há pouco tempo a situação era outra. A gente não dava determinados espaços, mas hoje em dia os espaços ou são dados ou são tomados à força. O que mudou? De novo eu pergunto, a Bíblia mudou? É nesse contexto que Elias e Eliseu aparecem. Nesse caso aqui, o encontro dos dois é muito significativo. Elias vem e lança a capa sobre Eliseu, e quando ele faz isso, ele está lançando sobre Eliseu, ou
transmitindo a Eliseu autoridade. Lançar a capa nesse tempo é transmitir autoridade. Ele fala, olha, está na hora agora de você seguir o seu destino, de você ser aquilo que você foi criado para ser. Sabe, isso eu também acho interessante, pensando sob o ponto de vista de Elias, como é bacana entender que chegou o momento de passar o bastão, chegou o momento de passar o cajado. A gente vê hoje em dia em tantos lugares, no ambiente empresarial, mas também no próprio ambiente eclesiástico, uma dificuldade, uma hesitação em treinar líderes, em passar o bastão, em fazer com que as coisas aconteçam de uma forma saudável, de uma forma sadia. Elias passa a capa dele para Eliseu. Imagina as inseguranças que Elias devia ter em fazer isso. Imagina do lado de Eliseu também as inseguranças que ele devia sentir por conta dessa situação, mas é o processo nacional, a gente tem que plantar na vida dos outros, a gente precisa investir na vida das próximas gerações. E quando a gente não tem tempo, a gente cria tempo. Porque se a gente for ficar esperando ter tempo para fazer as coisas acontecerem, a gente talvez nunca faça as coisas acontecerem. Sabe, Elias vira para Eliseu e fala, anda comigo. Ele joga a capa sobre Eliseu e fala, você sabe o que eu te fiz? Vai lá se você quiser despedir-se dos seus pais, mas volta porque você sabe aquilo que aconteceu aqui. Está na hora de você vir andar comigo. E é assim que acontece transferência de autoridade, de legado, de poder, de expertise. É quando você convida uma outra pessoa para andar com você no dia a dia, nas coisas comuns do dia a dia, quando você abre tempo na sua agenda para que outra pessoa seja inserida na sua agenda. Veja, não é necessariamente parar e criar um método e vender mais um método pela internet e fazer alguma coisa acontecer em termos de coaching. Não, é chamar o cara para participar da sua rotina. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Theo e o Miguel. O Miguel tem 11 e o Theo tem 9. Muitas vezes eu me sinto em falta com eles, então o que eu crio são espaços na minha agenda para que a gente esteja juntos. Tem espaços em que a gente vai fazer aquilo que eles querem, mas tem espaços que eu convido eles para estarem comigo no escritório. E eles vão comigo para o escritório e vão fazer o que eu estiver fazendo lá no escritório. Eles vão participar de reuniões, quando a gente tem reuniões, e eles vão ouvir, e muitas vezes na reunião eu paro e pergunto qual a opinião deles com relação àquilo que eles ouviram. Tem outros momentos em que eu dou algum serviço para eles fazerem, algum serviço que eles deem conta de fazer, é claro, dentro da capacidade intelectual, dentro do nível de desenvolvimento de cada um deles, mas eles estão comigo, inseridos na minha rotina, estão vindo daquilo que está acontecendo, estão aprendendo por osmose, meu irmão, aquilo, o valor do trabalho, o valor de sair de casa e conquistar o sustento e trazer para dentro de casa o fruto daquilo que você produziu. É assim que Elias chama Eliseu. Ele não chama Eliseu para participar de um curso, ele não chama Eliseu para aprender um método, ele chama Eliseu para viver com ele durante um período, para aprender então o que era usar essa capa, porque até então a capa foi lançada sobre, agora a capa precisa ser utilizada, ele precisa ver o que significa a capa, qual era o peso da capa, qual o tipo de desconforto que a capa traz, qual o tipo de responsabilidade e autoridade que isso traz também. Então isso era o que estava acontecendo aqui nesse momento da história. Mas ele diz para Elias, fala, deixa eu ir me despedir do meu pai, deixa eu ir falar com meu pai. Ele sabia que aquilo era um caminho sem volta, sabe? Ele sabia que não era possível recalcitrar, que não era possível ir e depois voltar, sabe? Agora, pare e pensa comigo, era um dia comum na vida de Eliseu. Aquele era um dia qualquer na vida de Eliseu. Ele acorda,
toma o seu café, seja lá o que café significa naquela cultura, nesse tempo que a gente está vendo, 800 anos mais ou menos antes de Cristo, e ele vai fazer aquilo que ele fazia todos os dias, que era arar a terra, que era arar com as juntas de boi no campo, sabe? E isso me ensina também que coisas espetaculares, coisas extraordinárias acontecem em dias comuns. Dias comuns são o palco perfeito para que coisas extraordinárias aconteçam. Dias comuns são o palco ideal para que os milagres tenham lugar. Você consegue entender isso? Às vezes a gente fica achando que coisas espetaculares, que coisas extraordinárias, que milagres vão acontecer em dias especiais. Não, são dias comuns que fazem muitas vezes com que os milagres aconteçam. É num dia que você acordou e foi fazer aquilo que você sempre faz, mas que você se preparou de certa forma, que você manteve de certa forma uma expectativa de que grandes coisas pudessem acontecer. Sabe, minha esposa tem uma frase que eu não gosto e a gente já discutiu por conta dessa frase várias vezes, que ela diz assim, o segredo para não ter decepções é não esperar nada ou não ter grandes expectativas. Gente, essa frase está absolutamente errada. Nós somos o povo que espera o sobrenatural. Nós somos o povo que esperamos os milagres. Nós somos o povo que vivemos para Ele. A nossa fé é uma fé sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que está fora do tempo, está fora da matéria, está fora do comum, do odierno, do ordinário. Como assim? Eu não tenho expectativas, eu baixo a minha expectativa para que eu não me frustre. Isso é incongruente com a fé que a gente declara, entende? A gente precisa sim esperar que coisas de Deus, que coisas do céu toquem a terra em dias comuns. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na vida de Eliseu, em um dia comum, algo completamente fora da curva, algo completamente espetacular aconteceu. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer, então a gente precisa estar com o nosso coração pronto, a gente precisa estar com o nosso nível de expectativa pronto, sob o risco de que quando as coisas de Deus acontecerem na nossa vida, a gente nem perceba, porque a gente está tão frustrado, a gente está tão embrutecido pela realidade do cotidiano, que a gente não consiga enxergar, que a gente não consiga identificar, entendeu? Você já imaginou o que é isso? Isso é espetacular. Isso é viver cada dia com a expectativa de ver as janelas do céu abertas e anjos de Deus descendo e subindo, porque é isso que acontece com Jacó, é isso que acontece com as pessoas que mantêm esse tipo de expectativa, esse tipo de olhar aberto. Eliseu sabia que a hora tinha chegado, e isso é outra coisa para mim que é demais nesse texto. Como assim ele sabia que a hora tinha chegado? As pessoas que mantêm essa expectativa, as pessoas que se mantêm uma espera ativa com relação àquilo que Deus vai fazer, com relação às promessas de Deus, são pessoas que acordam todos os dias sem saber o que esperar, mas elas esperam alguma coisa. Elas têm aquela sensação de que está faltando algo, não é uma insatisfação no sentido pejorativo da palavra, mas é uma insatisfação santa de saber que a chave ainda não virou, que eu ainda não estou no lugar em que eu deveria estar, que eu ainda não estou performando no centro da vontade de Deus, no meu auge, no meu melhor. É aquela pessoa que fala, poxa, eu tenho gostos tão diferentes e parece que todos eles me satisfazem parcialmente. Eu gosto do direito, mas ele não me satisfaz completamente. Eu gosto da teologia, mas a teologia pela teologia também não me satisfaz plenamente. Eu gosto do mercado financeiro, mas o mercado financeiro não me satisfaz plenamente. Puxa, aí Deus vem e dá um toque, Ele abre a nossa mente, Ele desperta o nosso olhar, Ele chama a nossa atenção para um detalhe e as coisas de repente simplesmente viram, elas são ressignificadas. Eu acredito que isso é mais ou menos aquilo que aconteceu com Pedro, Tiago, João, com os pescadores, quando Deus fala para eles, ok, vocês agora são pescadores, mas vocês não são mais pescadores de peixe.
vocês são pescadores de homem. Consegue entender? É um detalhe, uma chavezinha, uma senha que foi dada, mas que muda a vida, que ressignifica tudo. Eliseu, imagino que ele acordava todos os dias esperando esse momento. Ele esperava sem saber direito o que esperar. Não era uma espera racional, era uma espera espiritual. Ele sabia que em algum momento Deus ia virar a chave, ia fazer com que aquilo acontecesse. Sabe, quando um momento chega e você, ainda que não esteja entendendo cada detalhe, ainda que não esteja vendo cada pontozinho de implicação do que isso significa, mas você tem certeza que aquilo ali vai mudar a sua vida e que você precisa aproveitar essa oportunidade. Estava conversando com a Ju, a minha esposa, quando estava preparando essa mensagem, e ela falou assim, eu tive 2 momentos como esse na vida. Eu falei, Ju, quais são? Ela falou, um deles foi quando eu decidi que devia casar com você. Eu falei, meu Deus do céu, Juliana, você é uma mulher de muita fé. Porque nem eu casaria comigo naquele tempo, né? Na situação, um dia eu conto isso um pouco melhor para vocês, mas a Ju falou, olha, esse foi um dos momentos e um outro momento na vida da Juliana que ela compartilhou conosco, em que ela precisou tomar uma decisão com relação à educação dos nossos filhos. Entende? Então, tem horas que é o momento de pisar no novo, tem horas que é o momento de se apropriar de coisas novas, de uma nova perspectiva, de um novo estilo de vida, e aí a gente precisa ir. A gente precisa abandonar as coisas, a gente precisa deixar as coisas do passado. O que Eliseu faz nesse texto é extremamente significativo. Eliseu pega os bois que ele está usando para arar a terra, e ele sacrifica em oferta a Deus. Ele fala assim, agora aquilo que o Senhor me deu é aquilo que eu sempre esperava, então eu não quero ter para onde voltar. Ele sacrifica os bois e ele usa o equipamento para fazer a fogueira. Meu irmão, isso é tão lindo. Ele está queimando as pontes com o passado, ele está queimando as possibilidades de volta, ele colocou a mão no arado, como a gente cantou durante tempos, e agora ele não quer olhar para trás, mas ele também faz uma outra coisa nesse texto que me chama a atenção, que ele oferece a carne dos bois para o povo. E eu acho isso interessante porque ele se compromete também com o povo. Ele não só queima as possibilidades dele voltar, como ele também assume uma responsabilidade com o povo, e ia ficar feio para ele se ele tivesse ido com Elias e depois voltasse. Ele ainda ia ter que prestar uma satisfação para todo mundo. As pessoas estão observando aquilo que você faz. As pessoas estão observando a sua vida, quer você queira, quer não, quer você entenda isso, quer você não entenda. As suas decisões, elas têm um peso sobre as vidas das pessoas que você influencia. Elas têm um peso de direcionar, de despertar vocações, de despertar um olhar para Deus. E é isso que Eliseu faz aqui. Ele sacrifica a carne, ele usa o equipamento para fazer a fogueira e ele se compromete publicamente com esse novo caminho que ele está assumindo. Está na hora, meu irmão, de você colocar o pé no novo. Está na hora de você ir e experimentar outras possibilidades, outros momentos na vida, os momentos para os quais Deus tem te chamado. Você tem coragem para isso? Você está disposto a fazer isso? Está na hora de treinar as próximas gerações, está na hora de envolvê-los, trazê-los para perto, no seu dia a dia, abrir espaços na sua agenda. A sucessão não vai acontecer se você ficar planejando ela detalhadamente através de cursos. A sucessão vai acontecer quando você abrir sua vida para que outra pessoa caminhe junto com você e aprenda aquilo que você faz, sem cortes, sem edição, sem maquiagem, meu irmão. É isso que esse texto propõe para nós. Um novo tempo de Deus está chegando. Prepare-se, ele vai acontecer em um dia comum, em um dia ordinário. O extraordinário de Deus, o espetacular vai acontecer. O milagre do Senhor está perto. Anime-se e vamos juntos.